E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: como calcular potências com bases e expoentes inteiros? E para responder a esta pergunta, nós vamos resolver 6 exemplos de potências diferentes. Mas antes de resolver esses exemplos, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora resolver esses 6 exemplos. Nós vamos resolver essas 6 potências que nós temos aqui. E nós vamos começar com essa primeira, na qual nós temos 2 elevado ao quadrado. E aqui a nossa base é igual a 2 e o nosso expoente também é igual a 2. Isso significa que nós vamos repetir a base, o número de vezes que aparece aqui no expoente. Ou seja, nós vamos multiplicar 2 por 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Portanto, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Agora aqui no caso da segunda potência, nós temos uma base que é um número negativo. E nós vamos repetir essa base o número de vezes que aparece aqui no expoente, que é igual a 2. Portanto, nós vamos multiplicar menos 2 por menos 2. E ao multiplicarmos menos 2 por menos 2, como os dois fatores são negativos, ao fazer o jogo de sinais, nós teremos um resultado que é positivo. E 2 vezes 2 é igual a 4. Portanto, menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4. E note que pelo fato de nós termos esses parênteses, o sinal de menos também está sendo elevado ao quadrado. E é por isso que nós resolvemos menos 2 multiplicado por menos 2. Agora, no caso dessa terceira potência, aqui nós não temos os parênteses. Portanto, o sinal de menos não está sendo elevado ao quadrado, apenas a base, que é igual a 2. Então nós vamos apenas repetir o sinal de menos e calcular 2 elevado ao quadrado. E nós teremos o sinal de menos aqui e 2 vezes 2. E aqui nesse ponto nós vamos apenas repetir o sinal de menos e multiplicar 2 por 2. E 2 vezes 2 é igual a 4, e o sinal de menos nós repetimos aqui. Portanto, menos 2 elevado ao quadrado é igual a menos 4. Mas qual é a diferença dessa potência para a potência anterior? Bom, no caso dessa potência, nós temos que lembrar que o sinal não está sendo elevado, por isso que ele é repetido aqui. E no caso da potência anterior, nós tivemos que considerar o sinal também, e repetir ele também 2 vezes, e é por isso que nosso resultado ficou positivo na potência anterior. E é por isso que nós podemos ter menos 2 elevado ao quadrado igual a 4, ou então menos 2 elevado ao quadrado igual a menos 4. Isso vai depender de como nós escrevemos, se nós estamos utilizando os parênteses para considerar a base toda, ou se nós não temos esses parênteses aqui. E agora nós vamos para um terceiro exemplo, no qual nós temos 2 elevado a menos 2. E nesse caso, a base é positiva e o expoente é negativo. E quando o expoente de uma potência é negativo, nós não conseguimos fazer esse cálculo. Primeiro, nós temos que inverter a base para que o expoente passe a ser positivo. E como a base é 2, ou então 2 sobre 1, ao inverter a base nós teremos 1 sobre 2, ou seja, meio. E o expoente, que era menos 2, passou a ser igual a 2. Então nós temos meio elevado ao quadrado. Lembrando que nós apenas invertemos a base para que o expoente ficasse positivo. E meio elevado ao quadrado é igual a meio multiplicado por meio. E no caso de um produto entre duas frações, nós multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. E assim nós temos 1 vezes 1, que é igual a 1, e 2 vezes 2, que é igual a 4. Portanto, 2 elevado a menos 2 é igual a 1 quarto. Agora, no nosso próximo exemplo, nós temos aqui menos 2 elevado a menos 2. E note que aqui nós temos os parênteses. E além disso, nós temos um sinal de menos na base e um sinal de menos no expoente. E da forma como essa potência apareceu, nós não conseguimos calculá-la porque o expoente é negativo. E para que o expoente fique positivo, nós temos que inverter a base. E se a base é igual a menos 2, ao invertê-la nós teremos uma base igual a menos 1 meio. E assim nós teremos menos 1 meio elevado ao quadrado. Porque uma vez que nós invertemos a base, o expoente deixa de ser negativo e passa a ser positivo. E agora que nós temos menos meio elevado ao quadrado, e como nós temos os parênteses aqui, o menos também está sendo elevado. Portanto, nós vamos calcular menos meio multiplicado por menos meio. E ao fazer o jogo de sinais, um número negativo multiplicado por outro número negativo vai resultar em um número positivo. E nesse produto nós multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. E assim nós temos 1 vezes 1, que é igual a 1, e 2 vezes 2, que é igual a 4. E lembrando que o nosso resultado é positivo, porque nós fizemos o jogo de sinais, e um número negativo multiplicado por outro número negativo resulta em um número positivo. Portanto,
menos 2 elevado a menos 2 é igual a 1/4. E note que esse menos da base também está sendo elevado ao expoente menos 2. E agora, para finalizar, nós vamos calcular essa última potência, menos 2 elevado a menos 2. E uma primeira coisa que nós já podemos notar é que esse menos não está sendo elevado a esse expoente, então nós podemos apenas repeti-lo no final do nosso resultado, que nós já sabemos que será um número negativo. E assim nós vamos calcular apenas 2 elevado a menos 2. E para calcular 2 elevado a menos 2, nós temos que inverter a base porque o expoente é negativo. E ao inverter a base, nós teremos o menos da potência que nós já tínhamos, e a base que era 2 vai passar a ser 1/2, e o expoente será igual a 2, porque era menos 2, e como nós invertemos a base, ele passará a ser positivo. Portanto, nós temos menos meio elevado ao quadrado. E aqui nós colocamos esses parênteses, porque aqui nós estamos elevando tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado. E para calcular essa potência, nós vamos repetir o sinal de menos e multiplicar meio por meio. E meio vezes meio é igual a 1/4. E o sinal de menos nós vamos apenas repetir aqui. Portanto, quando nós temos menos 2 elevado a menos 2, o nosso resultado é igual a menos 1/4. E esse resultado é negativo porque o sinal de menos não estava sendo elevado e nós apenas o repetimos aqui. E você conseguiu compreender como nós podemos calcular potências que têm bases e também expoentes inteiros? Porque existem casos em que a base pode ser positiva ou também negativa e o mesmo vale para os expoentes. Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários, assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades postadas aqui semanalmente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.